A gente precisa aceitar que alguns assuntos simplesmente não são para o seu bico. Eu julgo que um dos maiores pecados da internet foi conferir um peso excessivo para a opinião pessoal das pessoas. Hoje, qualquer pessoa tem um celular, qualquer pessoa tem acesso ao Wi-Fi e qualquer pessoa pode emitir opinião sobre um assunto, por mais alheio que seja ao contexto daquilo. Isso é um problema porque, apesar de você ter acesso a uma informação ou acesso a uma notícia, o contexto por trás dela traz muita seriedade, muito mais complexidade do que você às vezes está acostumado, do que você às vezes sequer tem noção do que pode estar envolvendo. Ah, mas como assim, professor? Quer dizer que se tiver uma notícia sobre a ciência, eu não posso questionar ela, não posso problematizar ela? Eu vou simplesmente aceitar como verdade? Então, na verdade, tudo que a ciência produz é questionado e problematizado. Porém, isso deve ser feito por profissionais capacitados e daquele meio. Um cientista que trabalha dentro da área da biotecnologia pode e deve ser questionado por outros profissionais que trabalhem com a biotecnologia. Por quê? Alguém de fora daquele meio não entende os complexos que está ali dentro. Não entende o que está sendo trabalhado em termos técnicos, termos didáticos e até às vezes metodológicos. Então alguém que está externo a esse mundo vai simplesmente fazer uma crítica banal, às vezes vai até atrapalhar o processo de busca pelo conhecimento e desenvolvimento da tecnologia. Porque, novamente, compete a seriedade e a discussão de um assunto às pessoas que têm ciência sobre aquilo, as pessoas que são profissionais ou que estão imersas àquela discussão, àquele assunto, a seriedade e complexidade que os temas necessitam para serem trabalhados. Um texto que eu gosto de recomendar para falar sobre isso é O Esclarecimento de Kant. Isso porque o texto é de fácil acesso, ele tem 20 páginas, é domínio público, e ele é bem tranquilinho de ler, então qualquer mentecapto consegue ler, tá suave. E assim, nesse texto, o Kant ele fala sobre isso, que você tem que procurar o conhecimento, você tem que desenvolver a sua crítica pessoal. Porém, algumas coisas não podem ser discutidas em ambiente público. Por exemplo, dentro de uma missa, o padre não pode apresentar para os fiéis um questionamento à Bíblia, à palavra, aos dogmas. Porém, ele pode fazer esse questionamento com outro sacerdote, dentro do ambiente privado, em que eles estejam conversando de igual para igual. Por quê? Porque são dois profissionais da mesma área, são dois teólogos que trabalham e desenvolvem essa atividade mutuamente, então eles têm uma seriedade para trabalhar a complexidade desses assuntos. Não é uma coisa que você vai levar para discutir dentro de uma sala da catequese, por exemplo, porque são pessoas que estão sendo introduzidas àquele conhecimento. Mas óbvio que falando de ciência e do desenvolvimento científico, a gente não vai falar que os cientistas têm que subir uma torre de marfim e construir um conhecimento inacessível. Muito pelo contrário. Toda faculdade tem um acesso público para você ir lá conhecer, falar sobre os programas de pesquisa, conhecer eles, se você tiver esse interesse. Todo cientista adora falar sobre a sua linha de pesquisa. Eu mesmo, se você quiser, pra gente trocar um diálogo sobre o meu mestrado ou a minha tese, eu vou amar ter alguém para me ouvir para falar sobre esses assuntos. Ou seja, o grande público, ele pode estar interessado, ele deve estar interessado nas linhas de pesquisa. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que é problematizado na internet e questionado, porque isso, novamente, pode atrapalhar o desenvolvimento, pode atrapalhar um financiamento, de repente, e às vezes até o interesse de uma linha de pesquisa específica. E tudo isso aqui que eu tô falando é uma tentativa ou um esforço de destacar a importância de profissionais na sociedade. As opiniões, as informações, elas devem ser trazidas, elas devem ser compartilhadas, mas elas devem ser trabalhadas, antes de tudo, com seriedade, entendendo a complexidade que elas podem acabar necessitando.